Senta. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesse lugar. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Marcos, capítulo 7, do verso 1 em diante. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Vamos ler do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Verso 3. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça ou do mercado, não comem sem antes se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Então Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, porque está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. E vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre o seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Verso 11. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe, invalidando a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos passaram de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se tem alguém ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. E no verso 18, Jesus lhe disse: então vocês não entenderam também? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado? E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que precedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Vamos orar. Senhor, te louvamos por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse domingo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que a Tua palavra ilumine a nossa vida. Que a Tua palavra esclareça o nosso caminho. Que a Tua palavra resgate o nosso coração, Pai, para olharmos para Ti, para estarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, bastante longo, né? É um texto que fala
da narrativa de Jesus com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei. E é um texto bastante conhecido, você já conhece, já ouviu falar desse negócio. Sabe como é que o pessoal come? Jesus foi questionado por alguns mestres da lei sem antes lavarem as mãos. Existia uma tradição muito grande, irmãos. O judeu, as tradições do ancião, que era a tradição humana criada, que eles não poderiam se alimentar sem antes lavar os vasos, os jarros, os copos, as mãos e bem lavados. Era uma tradição que eles seguiam pela vida inteira. E isso foi o tema daquela discussão naquele lugar, quando alguns desses homens chegaram até Jesus e começaram a perguntar a Jesus por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos antes de comer. E vem todo o texto que nós lemos. Mas eu queria que nós refletíssemos hoje rapidamente sobre o crente de coração. Nós temos uma identidade. Eu e você sabemos o que nós somos, o que queremos ser, melhor dizendo. Às vezes não somos ainda aquilo que queremos, mas sabemos o que queremos ser. Queremos ser crentes, queremos ser fiéis a Deus, queremos obedecer a Deus, queremos fazer aquilo que agrada a Deus. E eu sei, irmãos, que os sentimentos que há dentro de mim e de ti são legítimos, são genuínos. Mas eu queria que nós refletíssemos nessa noite sobre ser crente de coração. Crente de verdade. O que é ser um crente de coração? Aquele crente que, quando talvez Deus levantou Davi para ser um rei, logo após a queda do rei Saul, Deus ele achou naquele jovem um rapaz segundo o coração do próprio Deus. E independente da sua idade, de quantos anos você tem de crente, eu queria que nós meditássemos sobre a verdadeira verdade, aquilo que é verdadeiro, que há e que queima no nosso coração, que nos faz estar aqui, por exemplo, nessa noite. Que nos faz começar uma segunda-feira pensando em Deus, pensando nas coisas que são do alto, tentando atender as pessoas para a glória de Deus, tentando ajudar aqueles que você consegue, tentando ser uma pessoa melhor. O que faz de você ser aquilo que você quer ser melhor para Deus? Irmãos, os fariseus chegaram para Jesus e naquele tempo questionaram Jesus sobre por que os discípulos não faziam o que os fariseus faziam. E existia ali, irmãos, uma necessidade de popularidade que os fariseus, de uma aceitação que os fariseus tinham em relação ao povo, em relação à multidão, porque eles eram uns homens muito legalistas, e por serem legalistas, por seguirem muito o que estava a lei, o seu ritual, eles queriam aparentar para o povo que eles eram separados, que existia ali uma separação deles com o profano, que eles eram santos, que eles não se misturavam com aquilo que era impuro. E aqueles homens, aquela religião da época de Jesus, se aproximavam de Jesus, não para aprender de Jesus, mas para questionar, para tentar buscar um pódio de popularidade, como se eles pudessem falar assim: olha, eu lavo as mãos antes de comer. Mas isso é tradição dos anciãos. E por que os seus discípulos assim não o fazem? Porque no meio deles, irmãos, havia ali uma tradição humana que eles queriam colocar sobre o povo e tentavam descredenciar os discípulos de Jesus na frente daquela multidão, acusando os próprios discípulos de não seguir as tradições dos anciãos. E eles chegaram até o próprio Jesus, tentando descredenciar o próprio Jesus. Mas eu quero lhe dizer que essa não era a preocupação de Jesus, e muito menos dos fariseus. Irmãos, o problema dos fariseus não era a higiene não, tá? Quem acha, pastor, é verdade, a mamãe ensinou que antes da gente comer, se nos alimentar, a mamãe ensinou a gente por conta da higiene, faça, né? A gente tem que lavar as mãos antes de comer. Mas a questão dos fariseus eram mais cerimonialistas, eram tradições de cerimônia. Não era questão de higiene, pessoal.
Eles queriam mostrar que eles estavam preocupados ali com um rito cerimonial e tradicional de purificação que o judeu usava para se diferenciar do povo, que o judeu usava para mostrar que era mais puro, que era mais santo, em detrimento ali daquele povo que muitas vezes não alcançava aos ritos que aqueles homens daquela época colocavam. Irmãos, essas tradições de purificação que o judeu tinha para se diferenciar em lugares públicos, diante dessas atitudes competitivas, arrogantes, que Jesus ele expõe a religiosidade aparente daqueles homens. Jesus ele expõe e nos ensina o que significa ser um verdadeiro crente de coração. Naquele momento, Jesus ele nos chama a viver 3 níveis de coerência que eu queria conversar com você nessa noite, rapidamente. E eu pergunto para os irmãos, o que significa ser um crente de coração? E a primeira coisa, irmãos, que eu entendo além de muitas vezes aqueles homens serem acusados porque não fazem conforme o rito, porque não fazem conforme a tradição, além também de o próprio Jesus ele falar e trazer um texto do livro do profeta Isaías, que aquele povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, que aquele povo em vão me adora. Irmãos, a primeira coerência que eu queria que a gente observasse é a coerência da palavra e coração. Para você ser um crente de coração, a primeira coisa, você precisa ser coerente. É impossível você se dizer cristão, você buscar a Deus, você querer servir a Deus. Eu não estou dizendo para você ter um rótulo, como colocaram rótulos, ou como colocam rótulos nos crentes, nos evangélicos, como foi aí muito bem expressado pelo mundo nas escolas de samba. Eu não estou dizendo isso para entrar numa lata ou para sair de uma lata, isso pouco importa, irmãos. O que Jesus ele quer refletir com esse ensinamento é que a gente precisa ser, em primeiro lugar, coerente com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente professa, com Jesus que a gente segue. E a primeira coerência precisa ser a coerência da palavra. Os líderes religiosos, eles deviam ser os primeiros defensores da verdade da palavra de Deus. Mas eram aqueles caras e camaradas que estavam sendo guiados pelo tradicionalismo, pelas regras dos homens, e aquilo eles gostavam de se mostrar, eles gostavam de aparecer. E Jesus chama isso de maneira muito clara e aberta de hipocrisia, de falta de coerência, de falta de capacidade de seguir uma linha e um raciocínio coerente. Como é que vocês, e aí ele cita o Isaías falando que o povo, como Isaías falava, me honra com os lábios, mas o coração está distante. Irmãos, é necessário, Jesus, ele chama, cita o Velho Testamento, no verso 6 do texto que lemos, mas o que isso quer dizer para mim e para você? Que, irmãos, Deus, ele não conhece somente e não ouve somente as palavras que saem da nossa boca. Deus, ele conhece o seu e o meu coração. Ele conhece o que está passando aqui dentro, ele sonda o nosso interior. Como diz o texto lá, quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei, Deus mandou o profeta ir até uma cidade, até uma casa, até uma família, e Samuel foi. Samuel não sabia quem ia ser o novo rei, ia ser Davi. Davi não estava na casa. Quando ele chega, chama Jessé, o pai daquela turma, e começa a chamar os filhos de Jessé, e vem Eliabe, Abinadab, homens fortes, homens com portes de homens de guerra. E Samuel, ele falava no coração dele, deve ser esse o novo rei, deve ser esse o novo rei. E Deus fala para ele em 1 Samuel, que para Samuel
não julgar conforme os olhos dele vê. Porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, nós precisamos ter coerência de palavra, porque o Senhor sonda o nosso coração. O importante, irmãos, é importante notar que Jesus não era contra a verdadeira tradição, ele não era contra a lei, contra o que aqueles homens faziam, na tradição baseada na revelação que Deus dá a Moisés. Mas, pelo contrário, ele mesmo afirmou em Mateus, capítulo 5, verso 17, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. O que Jesus combatia era a tradição humana, que entrava em conflito e anulava a lei divina. Irmãos, ser uma igreja tradicional, ser uma igreja reformada, conservadora, pentecostal, isso não quer dizer nada. Isso pode ser apenas um rótulo, uma aparência ou uma definição do que somos ou o que seguimos, de metodologias. Precisamos ter uma teologia estabelecida de maneira consistente na palavra. A minha palavra precisa ser coerente àquilo que Cristo é. Quando a gente fala que a gente precisa perdoar, é porque Jesus nos ensinou a perdoar, nos perdoando lá na cruz. Quando a gente fala que nós precisamos ser santos e nos abster do pecado, da mentira, de tudo que provém de ruim, é porque Jesus requer que nós sejamos santos. Eu preciso ser coerente àquilo que Ele pede para eu ser. E essa coerência da palavra precisa ser refletido, ou melhor dizendo, refletida de uma maneira verdadeira em um nosso coração convertido. Porque, irmãos, quando eu chego nos cantos, eu nem digo que eu sou pastor. Porque pastor é só um título que é dado por homens, muito embora Deus ele chame isso e fale através do apóstolo Paulo aos que são separados ao episcopado, aos que almejam o episcopado, boa obra almeja. Não vai ter uma casa diferente no céu. O céu é o mesmo para todo cristão que se converte, se arrepende, que recebe Jesus no seu coração. Independente do título. Por que que eu nem me apresento? Porque muitos se apresentam como se esse título que as pessoas levam em sua boca, em sua palavra, falasse o que elas são, e não falam absolutamente nada. O que fala o que nós somos são os nossos frutos. O que fala o que o André é o fruto que ele deixa por aqueles que estão ao redor dele. O fruto, irmãos, eles são a denúncia, a evidência do tipo do homem que Deus me fez. Os frutos, eles são uma denúncia visual daquilo que eu sou. Você não pode me julgar, mas você pode olhar para os meus frutos e dizer se eu sou um homem de Deus ou não. Se eu sou um enganador, se eu sou um trambiqueiro nos meus negócios, no meu trabalho, na minha casa. Os frutos me denunciam. Quem eu sou? Estou falando de mim, irmãos. Para a gente entender que eu preciso ser coerente. Eu preciso ser coerente. Eu não posso sair dizendo que eu sou crente, que eu sirvo a Deus, mas se eu não sou coerente com aquilo que eu falo, com aquilo que eu creio. Eu, meu irmão, e você, precisamos deixar a religiosidade aparente, que diz uma coisa e é outra. Às vezes, somos professores da lei, mas é apenas fachada. O segundo ponto o primeiro ponto é a coerência da palavra. A segunda coerência que nos faz ser um crente de coração. O seu versículo, abra sua Bíblia no verso Marcos 7, verso 9. Eu queria saber se tem alguma versão do verso 9 que fala a seguinte palavra: jeitosamente, que é essa aqui que está na tela, bem grande. Tem aí, jeitosamente? Jeitosamente. Tem aí? A
A NAA não fala, nem a NVI. As mais antigas vão falar esse termo jeitosamente. Na minha versão diz assim, ó. Vocês sempre encontram uma maneira. Olha só que interessante. Verso 9. Tem jeitosamente aí? Alguém tem? Ali tem, ali tem. E aí, em outras palavras, é o que diz a versão da NAA. O que é o jeitosamente? Vocês sempre encontram uma maneira. Jesus estava falando isso para aqueles homens. Vocês sempre encontram uma maneira de mudar. Vocês sempre encontram uma maneira de mudar as coisas. Olha que interessante. Jeitosamente, com jeitinho. Irmãos, nós somos cheios de jeitinhos. Nós somos especialistas em encontrar jeitinho. Eu sou especialista de encontrar desculpa quando às vezes o erro é evidenciado. André, como é que você fez isso? Ai, meu Deus, não era para... Foi o outro que me induziu. Foi o fulano. Ai, mas... Irmãos, isso é tão do ser humano, isso é tão nosso, que não tem um que consiga escapar desse mal. Nós escondemos as nossas falhas denunciando a falha do outro. Não é assim? Toda roda de conversa, irmãos, 90%. Tudo, quando a gente vai expor algo, o outro já coloca a nudez do outro para tentar tirar o foco. É assim nos tribunais, são assim nas rodas de conversa onde um acusa o outro de situações. É o jeitinho, irmãos. A coerência, irmãos. E esse jeitinho, Jesus explica o que aconteceu aqui. Olha o verso 9. Vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai e sua mãe, seja punido de morte. É o verso 11. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, aí abre aspas, né? A ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é oferta do Senhor, então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do pai e da mãe. Olha só, honrar pai e mãe era o 5º mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, amém? Honra o teu pai e tua mãe. Beleza, segura aí. Só que os camaradas... A tradição humana, Jesus estava combatendo o seguinte, o que é o corbã? Corbã, deixa eu ver se tem um slide disso aqui. Esse corbã está com N, mas é com tio no A, está errado. A IA gera errado as coisas aí, irmão. O corbã era um ritual, era um sacrifício sem sangue, que foi passado lá em Levítico, que Deus passou isso para Moisés, que o homem ele dava valores, terras, bens, e entregava ao Senhor. Era uma decisão que essa pessoa tinha, o corbã era isso, era uma oferta ao Senhor que não envolvia sangue. Eram propriedades, eram bens, eram riquezas que ele separava. Aí o que Jesus está combatendo aqui no verso? O verso é bem claro. Vocês arrumam um jeitinho para manter as tradições humanas de vocês. Deus mandou honrar pai e mãe. 5º mandamento. Vocês não honram. Deixa o pai e a mãe morrer na miséria, porque vocês estão dizendo que o que vocês têm é corbã. Entenderam? Deixa o pai e mãe morrer à míngua, porque vocês estão dizendo que o que vocês têm é de sacrifício ao Senhor, de entrega ao Senhor, de oferta ao Senhor. E Jesus combateu isso ferrenhamente. E aí ele diz no verso 11, vocês, porém, no verso 12, então vocês dispensam de fazer qualquer coisa em favor do pai e da mãe de vocês, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês passam de pai para filho. Jeitinho. Eles usaram a própria religião para dar um jeitinho e não dar assistência aos pais e a viver a vida do jeito deles. Irmãos, o negócio é tão sério, escute isso, e não é para lhe escandalizar não, tá? Mas a gente já ouviu casos a nível de Brasil. O que diz a Bíblia em relação a novo casamento? A Bíblia, de maneira muito clara, fala que se houver adultério, se houver traição, o cônjuge que foi traído pode separar e casar novamente. O negócio é tão sério que tinha turma fazendo esquema para uma outra pessoa se relacionar com a mulher, para ele ter possibilidade de separar, para casar com outra menina que ele já estava... Você entendeu a confusão? A maluquice, o cara usando a própria religiosidade para ficar de boa, de bem,
diante da igreja. Ah, foi ela que me traiu, mas ele arrumou um esquema para a traição acontecer, para ele poder ter o argumento de separar e casar com outra pessoa. O ser humano é jeitoso, né? Irmãos, esse jeito, essa forma que muitas vezes o ser humano encontra, ela fere a coerência. A primeira coerência é a de palavra, a segunda coerência, que é essa, é de pensamento. Às vezes nós falamos, mas os nossos pensamentos queremos do jeitinho do nosso próprio interesse. E eles usavam essas desculpas aparentemente piedosas, né? Oferta ao Senhor Corbã, ela me traiu, então eu posso separar, para estruturar um pensamento que, na verdade, mascarava uma desobediência a Deus. Precisamos, meus irmãos, para mim e para você, tomar cuidado, viu? Precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com a incoerência de pensamentos. Precisamos orar e pedir a Deus: Senhor, alinhe os meus pensamentos ao teu. Senhor, que os meus pensamentos sejam iguais aos seus. Senhor, que a forma de pensar minha esteja ligada à tua palavra. Porque, irmãos, a nossa mente, ela é uma máquina de criar coisas. A nossa mente, ela é uma máquina de projetar coisas. Mas a gente precisa estar ligado com Deus, muitas vezes, para não articularmos justificativas, desculpas, estratégias, para fazer aquilo, às vezes espirituais, tá? Para fazer aquilo, às vezes, que defendemos, que aquilo que é o meu próprio interesse, encobrindo o meu pecado. Precisamos ter cuidado, irmãos, para não viver essas articulações, essas artimanhas, esses jeitinhos. E precisamos abrir o jogo e falar: eu errei, Senhor, me perdoa. Eu não quero jeitinho, eu não quero desculpa, eu só quero mudar. Olha quem eu sou, Pai, transforma a minha vida. E hoje de manhã nós estudávamos aqui sobre os profetas menores, estamos estudando sobre Oséias. E Oséias capítulo 14 fala, é o último capítulo do profeta Oséias, fala sobre a chamada de Deus para o arrependimento do povo. E fala justamente isso, do arrependimento de coração, irmãos. Sabe, não é nada só na fala, não é nada só no pensar, mas é algo de coração. É algo que Deus vê, é algo que nos transforma. É algo que não vem com desculpas, que não vem com estratégias, que não vem com justificativas, mas é algo que a gente só se entrega. Talvez quando Deus olha para Davi, ele encontra um homem segundo o coração de Deus, o Salmo 51. Você leia quando chegar em casa antes de dormir. É um salmo maravilhoso. Davi comete um pecado gravíssimo que todos nós lembramos. Mas quando um homem de Deus chega e confronta Davi com aquele pecado, Davi, ele reconhece o que ele tinha feito. E ele cai em profundo arrependimento. E ele escreve o Salmo 51. Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Olha só. Ele mandou matar o marido da mulher, da Betseba. Ele deita com a mulher ainda com o marido vivo. Ele tem um filho com a mulher, e quando tem um filho, ele artimanha igual aquele cara lá, para o marido morrer para ele casar com a mulher. Ele pecou contra a família do Urias, ele pecou contra a família da Betseba, ele pecou contra todo mundo. Mas ele reconhece: Senhor, eu pequei foi contra ti. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu pequei contra o Senhor. É profundo, irmãos. Porque falamos isso também na EBD. Muitas vezes, nós vamos indo, é igual o Pepeta, quem já soltou Pepeta? Meu filho nunca soltou Pepeta, eu acho que uma vez, nessa geração nova. A gente vai dando linha e a Pepeta vai pegando altitude, dando linha, e descai. Às vezes Deus permite e Deus vai descaindo a linha, irmãos. Por que eu estou contando isso? Porque teve um outro caso que saiu aí em rede nacional, de um pastor que tinha 12 anos, que ele tinha um caso com uma mulher, 12 anos. E ele só se arrependeu porque descobriram. Espera aí, ele tinha 12 anos.
de um caso extraconjugal. Ele poderia muito bem ter se arrependido no primeiro ano. Mas às vezes, irmão, o que eu quero dizer é que a incoerência de pensamento é que eu não estou preocupado com Deus. Eu estou preocupado com o que as pessoas vão achar de mim. Porque as pessoas descobriram, aí eu me arrependo? Não. Isso é incoerência. Por isso, eu e você precisamos sempre estar olhando para nós mesmos, irmãos. Vigia, irmão. Jesus olhou para os discípulos e falou: olha, irmãos, vigiem, orem, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Vigiai, orai, olhem para si. E em último ponto, a terceira e última coerência. É a coerência de ações. E aí é aquela aula que Jesus dá, né? Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele é muito didático. Os textos que Jesus fala, tem Bíblias que ficam marcadas em vermelho. O aplicativo, toda fala de Jesus fica em vermelho. Jesus dá uma aula maravilhosa, profunda, espiritual, falando o que realmente importa, de ser crente de coração. No verso 14, Jesus ele entra na casa, convoca a multidão. Antes de entrar na casa, ele chama a multidão. Ele estava ali com aqueles homens, né? Fariseus, a Bíblia diz no verso 1 que eles rodearam Jesus e perguntaram: por que teus discípulos não lavam as mãos? Beleza. Aí chega aquela discussão. No verso 14, Jesus se volta para a multidão. Agora ele vai ensinar. Ele vai deixar os hipócritas para lá. E ele vai ensinar a multidão. E ele diz: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que contamina. Verso 17. Aí Jesus entra em casa e deixando a multidão, e agora só com os 12 discípulos, os discípulos perguntam para Jesus: o que o Senhor quis dizer com aquilo? Eles não entenderam. Jesus diz novamente no 18. Vocês também não entenderam, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago. E depois é eliminado. E Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso sim é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem esses maus pensamentos. E aí ele começa a falar uma lista, que está aí na sua Bíblia e também na minha. Irmãos, não é o que entra que contamina o ser humano, é o que sai. Você percebe então que nós somos imperfeitos? Você percebe então que Jesus está ensinando uma profundidade aqui da incompletude, que nós somos incompletos em nós mesmos, que não há como produzirmos de dentro de nós boas ações, piedade, coisas genuínas que possam agradar a Deus? Não há. Eu não posso produzir frutos de mim mesmo. João capítulo 15 é muito claro, eu preciso estar ligado. Eu não posso produzir boas ações, boas dádivas que agradem a Deus. E Jesus ele é muito profundo nisso. Ele chama a multidão, chama os discípulos e ele dá a base correta para a vida cristã. Ele ensina que o que contamina o homem não é a comida que vem de fora para dentro. A verdadeira contaminação é o que sai do nosso coração. Das raivas, das invejas, do egoísmo, da maldade, que eu mesmo crio, irmãos. Ninguém precisa me ensinar. Ninguém precisa, eu não preciso fazer faculdade disso, pós-graduação, eu não só preciso nascer. Por isso que eu preciso olhar para Cristo e falar: Senhor, e é aqui o ponto central, irmãos, da mensagem. A coerência de ação, ela precisa ser ligada também ao coração. Porque Jesus, ele diz, ele deixa muito claro que os maus pensamentos, eles brotam do coração humano. E esses pensamentos, eles são transformados em ação. E ele cita uma lista de ações, furtos, homicídios e etc, e etc. Irmãos, no diálogo que Jesus teve com os discípulos,
Ele está dizendo, e com a multidão, que no oculto da nossa mente, no coração, muitas vezes é a raiz do pecado. Onde ninguém vê. Ali que está se formando algo que vai ser realizado. Antes de se tornar uma ação externa, Tiago fala isso, que o desejo ele começa a nascer no nosso coração. E esse desejo ele começa a dar luz e ele gera e nasce o pecado. Irmãos, por isso, cuidado de não ter somente cuidado com os rituais externos. Cuidado, irmãos. Eu sei que é importante chegar na hora no culto. Amém. É importante vir aos cultos do domingo. Venha para EBD, 9 horas da manhã. Venha aos cultos de quinta, que é culto de fé e doutrina. Amém. Mas hoje nós vamos orar e falar, Senhor, do que adianta a religiosidade se o meu coração não é transformado? Transforma o meu coração. Transforma as minhas ações. Eu quero deixar de ser incoerente, Senhor. Eu quero ser coerente no modo de pensar, no modo de falar e no modo de agir. Me ajuda. Porque eu já sei que a fonte de contaminação está dentro de mim. Eu reconheço isso. Eu que sou duro no falar, sou difícil de perdoar. Oh, Deus, muda a minha vida. E sabe o que é mais maravilhoso, irmãos? É que quando você entende a necessidade de transformação, algo começa a acontecer na tua vida. A gente não pode, irmãos, abandonar a incoerência. Nós somos incoerentes de nascimento. É como diz o outro, de carteirinha. O que vos fala aqui é incoerente também. De carteirinha, nasci incoerente. Nós podemos abandonar ela e viver uma verdadeira coerência se entregarmos as nossas vidas a Jesus Cristo. Mas entregar de verdade. Entregar de verdade ao ponto de falar, Senhor, eu preciso que eu seja convertido de coração. Eu preciso virar um crente de coração. Eu preciso que a tua graça me alcance. Transforma-me pela ação do teu Espírito Santo e não pelo convencimento das minhas faculdades, da minha filosofia, da minha teologia. Transforma-me, Senhor. Irmãos, assim como o ar que eu respiro. E eu sei que você também crê. Cristo pode transformar a tua vida. Cristo pode mudar de dentro para fora. De uma maneira sobrenatural e maravilhosa. Cristo é o ponto central. A transformação vem por Ele. A conversão verdadeira vem por Ele. Paulo diz em Colossenses. E aqui ficou ruim essa parte. Se você puder, abra a Bíblia, se puder colocar aí na tela, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Só colocou o 16 aqui. Colossenses 3, 15. Olha só o que Paulo diz à igreja de Colossos. Ele diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Olha que maravilha. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Irmãos, o que tem que reinar no coração de vocês é a paz de Cristo, e ela vai ser o árbitro, ela que vai dizer o que vai estar certo, o que vai estar errado, sabe? Muito além de listas, irmãos, muito além do que pode e o que não pode, lavar a mão, pastor, pode lavar a mão, não pode lavar a mão, pode ouvir música do mundo, não pode, calma, respira. Que a paz de Cristo seja o árbitro, porque quem te transformou foi Cristo. Ele vai colocar a paz no teu coração. Ah, pastor, eu falei com a pessoa, será que eu feri ela? Calma, você não é responsável pelo que a pessoa acha, você é responsável pelo que você diz. Você está em paz? Então amém. Você não tem como agradar, não é ser besta não, irmão. A paz de Cristo será o árbitro, mas queira essa paz. Senhor, me enche com a tua paz. Eu estou aflito, eu estou ansioso, estou ansiosa. Eu não consigo dormir. Me ajuda, Senhor. Quando temos consciência viva do sacrifício de Jesus, irmãos, Ele morreu para isso. E da habitação de Deus em nós, tudo é transformado. O seu falar é transformado. O seu pensar é transformado.
o seu agir é transformado. E você se torna um crente coerente. E você se torna um crente de coração. Meus irmãos, como podemos viver essa coerência, então? Um contexto tão difícil de vida hoje, de mundo hoje, crises e etc. Capítulo 8 do livro de Romanos. Se você puder abrir na tela também. E eu vou falar a nossa missão e nós vamos orar. Romanos 8:1. Pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pode ir avançando. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Pode avançar. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas espirituais. A prática que nós vamos levar daqui, a aplicação, é primeiro, que o cristão de coração é coerente no agir, no pensar e no falar, e que segundo, ele está ligado às coisas espirituais. Busque a Deus em oração. Busque a Deus em leitura da palavra na sua casa. Hoje nós vamos colocar de novo a lição semanal que nós colocamos no grupo, no sistema. Devido ao retiro, não foi possível essa semana. Então busque isso, aplique isso. A nossa missão, irmãos, nós não precisamos competir com ninguém, tá? Os fariseus queriam competir ali, quem lavava mais a mão, aquela confusão. Ninguém precisa buscar pódio de popularidade, não. A gente é tudo igual. Eu fico logo desconfiado, irmãos, quando tem aqueles popstar gospel, que entre aquela confusão, aí tem um pastor que é o apóstolo, que senta e tem uma cadeira de ouro adornada. Ih, calma aí, irmão. Eu já fico meio achando estranho. Acho estranho demais, porque só há um rei, irmãos. Só há um digno de honra, só há um digno de destaque, é Jesus Cristo. A nossa missão, no meio do mundo tão marcado de incoerência, é apresentar um testemunho de coerência. A nossa missão, no meio de um mundo tão marcado por situações difíceis, é nos apresentar como crentes autênticos, crentes de coração. Que possamos ser crentes de coração, onde aquilo que confessamos com os lábios, aquilo que cultivamos em nosso pensamento e as atitudes que praticamos estejam alinhados com o amor de Deus. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Queria orar contigo, encerrando esse momento e pedindo a Deus que o Senhor possa nos ajudar. De olhos fechados, fala a Ele: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser coerente, Pai, no meu pensar, no meu falar, no meu agir. Fala para Ele no teu lugar, falando: Senhor, que eu possa te honrar com os meus lábios e com o meu coração também. Que eu possa te honrar, Pai, com aquilo que está dentro de mim. Que o meu coração seja um coração que produza, mude a produção natural e passe a produzir coisas que são espirituais, que são os frutos do Espírito e não da carne. Nos ajuda, meu Deus, a quando as pessoas olharem para nós, ver frutos de pessoas. Olha lá, e vem a pessoa que cumpre com suas obrigações, a pessoa que fala a verdade. Lá vem a pessoa que, mesmo eu devendo, mesmo eu magoando, me perdoou. Que os frutos possam nos denunciar, mas não para subirmos em palanques, em pódios, mas para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Só quem pode fazer essa transformação na nossa vida é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Por isso que, se nessa noite você quer essa transformação, fala para Ele: Senhor, enche-nos, Pai, enche-nos de Ti. Tira de mim a incoerência de vida e coloca em mim a coerência de Cristo,
da tua palavra, da tua forma de pensar e da tua forma de agir. Livra-nos da religiosidade. Livra-nos, Pai, de sermos crentes só por causa da religião, mas nos transforma, Espírito Santo, crentes de coração, crentes de verdade, que agradam a Deus lá no mais íntimo do seu quarto, onde ninguém está vendo, que quando mudam de cidade, onde ninguém está vendo, continuam te agradando, porque o que nos move, Senhor, é o Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo seja com a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo, Pai, coloque no nosso coração a certeza que é o Senhor que faz a mudança dentro de nós, que eu possa sair daqui crendo e desejando que essa semana seja uma semana diferente, que essa semana seja uma semana, Pai, onde o inimigo seja envergonhado, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja glorificado através da vida das Tuas filhas e dos Teus filhos que aqui estão, em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Guarda o nosso coração de todo mal, guarda o nosso coração de produzir esse monte de coisa ruim, e coloca em nós o Teu Espírito Santo, que possamos desejar a Tua palavra e a comunhão em oração contigo. Amém. Amém, meus irmãos. Guarda no teu coração essa palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.